O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-os de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui está uma passagem do Evangelho que é muito conhecida no meio dos cristãos. E que é interessante, ela poderia entrar na liturgia várias vezes no ano, mas é o único dia que é colocada.
segundo domingo, ou segunda semana da Quaresma, no sábado. Essa passagem é colocada. Nós podemos tirar muitas reflexões através dessa passagem do Evangelho. O retorno do filho, o irmão que não quer aceitar a festa que o pai fez para o irmão, porque ele sempre esteve com o pai, a misericórdia do pai, que é infinita, a liberdade e tantas outras coisas. Mas hoje, quando eu estava lendo essa passagem do Evangelho, eu dizia assim para Jesus: quando é que eles vão voltar? Quando eles vão voltar? Hoje, na oração das laudes, quem reza, acho que a segunda invocação da oração diz assim: Senhor, me desperta já desde cedo com o desejo de me sacrificar pelos irmãos. O tempo da Quaresma é um tempo em que nós refletimos sobre a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, como é que ele está, e também o relacionamento nosso com os irmãos. É um tempo de sacrifício, onde nós nos sacrificamos por nós, pela nossa conversão, mas também é um tempo de nós sacrificarmos por aqueles que estão longe de Deus. Então hoje eu queria pedir encarecidamente para vocês isso: ofereçam os sacrifícios de cada um de vocês, ainda mais que hoje é o primeiro sábado do mês, dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Rezemos, nos sacrifiquemos por aqueles que estão longe, aqueles que abandonaram a Deus. Agora eu retomo o que eu disse antes, Senhor, quando é que eles irão voltar? Por que eu falei isso? Porque existem pessoas do meu convívio que elas abandonaram a Deus, os mandamentos de Deus, foram embora. Que talvez sejam também pessoas que você tenha no seu convívio que também estão vivendo isso. E às vezes a gente até se conforma. Nós não podemos nos conformar com aqueles que abandonaram a Deus. Nós não podemos, porque se abandonaram a Deus, eles estão colocando em perigo a salvação deles, e pode ser que eles nunca mais voltem. Aqui nós celebramos hoje, a alegria do retorno do filho pródigo, mas vocês sabem que tem aqueles que não retornaram. Vocês veem a súplica que o filho pródigo faz: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Ele está dizendo 2 pecados que ele cometeu: primeiro contra o Pai do céu e segundo contra o Pai dele na terra. Mas ele voltou. E aqueles que não voltaram ainda? E será que irão voltar? E é interessante que Deus ele pede que nós nos sacrifiquemos pela conversão dos pecadores. Claro, primeiro nós não vamos nos colocar como os santos e os puros, não vamos ser bobos não, porque até nós poderemos um dia abandonar também. Que garantia eu tenho de que eu serei fiel? Eu não tenho garantia nenhuma. Estou aqui hoje, mas pode ser que amanhã eu abandone a Deus por uma revolta, e talvez nem volte, como talvez volte. Mas primeiro nós temos que nos colocar diante de Deus assim: Senhor, dai-me a graça da perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar não é simplesmente o que se converte,
Porque pode ser que a pessoa se converta e abandone a Deus também. Então, Senhor, que eu persevere. O Senhor bem sabe quem eu sou. Aí, aquilo que eu falo de São Felipe Neri, né? Coloque a mão na minha cabeça, Senhor, porque você sabe quem eu sou. Cuida de mim, toma conta. Não tire sua mão da minha cabeça. Porque se o Senhor tirar, já era. Então, uma vez que nós nos reconhecemos que nós somos propícios também a nos afastar de Deus, então agora nós podemos, numa atitude de muita humildade, pedir a Deus por aqueles que foram embora. E aqui eu vou lembrando, né? É bom você fazer uma lista daquelas pessoas que vocês sabem. A lista pode ser na mente ou pode ser num papel, né? A minha é na mente. Não vou escrever não, mas já está aqui. De pessoas que abandonaram, por exemplo, uma pessoa do meu convívio. A mãe vem e fala para mim: olha, eu preciso que você converse com o meu filho, porque ele está com um comportamento meio diferente. E eu estou com medo de ele estar usando drogas, porque ele está andando com algumas pessoas que não convém. Eu já fiz de tudo, mas ele sempre disse que não. E eu fui e conversei com esse jovem. Olha, revirei, falei, e sempre dizendo não, 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 eu não estou usando droga, eu não estou usando droga. Bem, eu acreditei nele, né? Tem que acreditar. Passado um tempo, uma outra pessoa me mostra no Facebook, ele mostrando assim, uma foto com a mão dele, cheia de maconha, um prato assim do lado, e ele disse: olha o que chegou como sobremesa. Aquele que tinha dito para mim que não estava. E agora, não é somente a questão da maconha em si. Já se tornou um criminoso, já matou pessoas. Então eu estou perguntando, quando irá voltar, Senhor? Quando é que vai voltar? Uma outra é uma pessoa que ela tem uma consideração muito grande por mim, mas mudou de religião. Mudou. Às vezes que eu conversei, ela me chama até de pai. E sempre diz assim, sua bênção. Aí eu abençoo. Mas abandonou a igreja, já tem filhos, os filhos já estão sendo criados nessa doutrina. Logo quando eu soube que tinha mudado, eu liguei e olha, falei muito tempo no telefone, me humilhei perante essa pessoa, pedia perdão, até mesmo se eu fui uma das causas dela ter mudado de religião. Pedia, volte, não fica aí. Mas não teve jeito, está lá, já vai para uns 10 anos já. E eu estou perguntando, Senhor, quando ele vai voltar? E quando eu ligo, sua bênção, Padre. O senhor sabe que o senhor é meu pai, né? Fala assim. Mas não muda, não volta, ainda não voltou. Eu pergunto, quando irá voltar? Porque eu não posso me conformar. Não posso. Eu, com o coração de padre, que fui ordenado para isso, para que as pessoas elas se salvem, para que as pessoas não venham abandonar Deus, eu não posso simplesmente me conformar e dizer, tá bom. Não tá bom. Mudou. Outro é um sacerdote. A pessoa ligou para mim, padre, eu só preciso conversar com esse padre.
porque até a mãe dele já está insegura e tal, e pelo visto ele está querendo abandonar. Tá bom, peguei o telefone, liguei, conversamos por videoconferência um tempo. Aí ele falou da crise que estava. Depois indiquei algumas coisas, alguns livros, conversamos mais uma outra vez, conversamos mais uma terceira e agora já soube, abandonou estar com uma mulher. Mas ele não falou para mim nas conversas que ele estaria gostando de uma mulher, ele estava em crise, mas não falou o detalhe, né? Talvez até eu tenha perguntado, mas ele talvez não quis falar. Abandonou o sacerdócio e agora está junto. E eu pergunto, Senhor, quando irá voltar? Quando vai voltar? Estão vendo como é bonito celebrar o retorno, mas a insegurança de saber que os anos vão passando e a pessoa parece que não vai voltar? Um outro que eu era diretor espiritual, nunca também me falou que tinha uma certa tendência a gostar de homem, e ali acompanhando e tal. Depois teve uma situação lá que começaram a dizer, aí eu perguntei, vasculhei, não tem nada a ver e tal. Bem, saiu do meu convívio, nunca mais ouvi, e recentemente eu soube que já até se juntou, né, que eu não vou dizer que casou, né, se juntou com o outro, civilmente lá com o juiz, né, já estão até dizendo que estão casados. Eu estou perguntando quando vai voltar? Vai morrer assim? Porque o tempo está passando. Deus é misericordioso, sim. Deus é misericordioso porque nesse tempo Ele está dando a chance do retorno, ao mesmo tempo que Ele dá a liberdade, porque Ele deu a liberdade para o filho. Você vê que aqui no Evangelho não diz assim, meu filho, não vai não, fica aqui comigo, você sabe lá o que vai acontecer com você, meu filho. Não tem nada disso. Pai, eu quero meus bens, você me dá? Toma, meu filho, vai embora. Você quer? Ele queria, não, na plena liberdade, porque Ele não interfere, mas também as consequências virão. Eis que dou a bênção e a maldição, você escolha qual dos dois. Se for a bênção, salvação; se for maldição, perdição. Mas Ele não fica. Aí, por causa dessa atitude de que o Pai, ele usa a liberdade e ao mesmo tempo Ele é misericordioso, às vezes nós, nas nossas reflexões, nós fazemos assim, mas Deus é misericordioso, como se no final tudo fosse terminar em pizza ou em churrasco. Cada um coloca o que gosta, né? Para alguns sim, para os que mudarem sim, mas para os que não mudarem não vai terminar em sofrimento, vai terminar naquela atitude de viver longe de Deus, de não viver mais com Deus. Aí eu reflito bem naquilo que Santo Afonso Maria de Ligório diz, né? O sofrimento no inferno, como é que é? Ele diz assim: depois de milhares e milhares e milhares de anos, a pessoa no sofrimento lá, né? Do fogo eterno, sabe lá o que, cada teólogo diz uma coisa, mas eu vou ali pelo que Jesus diz, né? Lá haverá choro e ranger de dente, é o fogo eterno e tudo. Depois de milhares e milhares e milhares e milhares de anos contando conosco pelo nosso tempo, porque lá é eterno, aí a pessoa diz assim: eu não aguento mais, quero sair daqui.
Aí Santo Afonso diz, começa tudo de novo. É interminável. Não tem como sair mais. Aquele Dante, né, quando ele fala das três